ordinária passou. Estamos de volta com o Tribuna Livre para o primeiro bloco e a gente vai começar perguntando como é que se é fato que o Congresso Nacional hoje está fragilizado diante do Supremo, de uma maneira geral, com a palavra o senador Gladys e também o deputado Major Rocha. Realmente o Congresso Nacional teve que tomar algumas atitudes, né? E reconhecemos também que a classe política brasileira, perante a opinião pública, e eu sou muito tranquilo em afirmar, está em baixa e os poderes não estão se respeitando. Cada um tomando as prerrogativas, querendo tomar um do outro. E o Congresso Nacional, ele tem todo o seu direito de poder legislar. Tá? E às vezes, por culpa nossa mesmo, deixamos de legislar e quem está tomando a função de legislador é o Supremo. Então, temos que reconhecer isso. E eu tenho sempre falado, Osmir Narciso, que os poderes tinham que fazer um pacto para tirar o Brasil da situação como está. Esquecer as guerras políticas e fazer esse pacto. E cada um parar de estar olhando para o seu umbigo. Porque só tem um prejudicado com tudo isso, que é a população que está pagando o preço. Mas já temos informações que a economia já responde positivo. Hoje mesmo eu estava assistindo os jornais aí nacionais que reafirmando isso que eu acabei de dizer. Mas que realmente deu uma melhorada, mas que realmente criou-se um momento de tensão. Foi criado sim. Como é que você está vendo? Olha, eu acho que nós vivemos uma crise de valores, uma crise ética sem tamanho. Que não atingiu só o Congresso, não. O Congresso foi a primeira vítima. A classe política foi a primeira vítima. Mas a declaração do ex-governador Cabral, ela pega todo mundo. Pega o Judiciário, pega o Ministério Público. Na verdade, o Brasil precisa ser passado a limpo. Precisa ser passado a limpo. Agora, lógico, com critérios. Nós não podemos ver se repetir o que nós vimos, por exemplo, nessa Operação Carne Fraca. Que hoje as instituições, as autoridades que estão à frente de algumas investigações, elas não estão buscando fazer justiça, estão buscando holofotes. E isso prejudicou o país. Nós tivemos aí um prejuízo muito grande por conta de uma espetacularização. Então, assim, eu acho que as coisas têm que ser tratadas de forma séria, não dá para crucificar o parlamento, e nós reconhecendo o que o senador Gladys Camille disse, o parlamento tem sido omisso, sim, e muito. E aí não só o judiciário, mas o próprio Ministério Público tem usurpado as funções que são do parlamento. Mas isso tem feito isso diante da omissão. Mas mais que isso, hoje, com a declaração do ex-governador Cabral, acho que nós temos sim que fazer com que esse país seja passado a limpo. E vou fazer minhas as palavras do nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Vou resumir o que ele disse. Olha, pouca hipótese é do meu partido não. Se errou, tem que pagar. Traduzindo para o nosso acreanês. Quem for podre, que se quebre. Mas aí acho que é assim. Temos que avaliar outro aspecto. Tudo isso ocorre do ponto de vista face à enorme fragilidade do Congresso Nacional. E eu diria mais, não só da omissão, pela própria concordância. Vamos pegar aqui um exemplo. Quando prenderam o senador Delcídio Amaral, eles não podiam prender. Verdade. Violava a Constituição. O que é que fez o Senado? Em seguida ratificou. Assinou embaixo a prisão. Quando devolveram uma lei votada ainda em tramitação no Congresso Nacional, que a Câmara aprove, que devolve para o Senado, aí é uma devolução por determinação do Supremo. Não, você não pode votar assim. Como se uma emenda popular, o Congresso tivesse a obrigatoriedade de votar como ela chegou. Ao contrário, pode ignorar aquilo. Osmir. Pode ignorar. Só para completar. Quando suspende o mandato do presidente da Câmara, que eu não quero entrar no mérito se ele é honesto ou não é honesto, o Eduardo Cunha, quando suspende o mandato do presidente da Câmara, dos deputados, e mais grave, suspende a atividade parlamentar que não está baseado em lei nenhuma, e é uma violação à Constituição
O Congresso ficou omisso. O Congresso ficou calado. Então isso... É uma violação à independência dos poderes, ao princípio da independência dos poderes. Claro, aí Osmir, assim, o Congresso não ficou omisso. O Congresso se acovardou. Que é diferente. Concordo. Omissão é você fazer de conta que não está acontecendo nada. Covardia é quando você está vendo a agressão e se queda e não reage. O que eu quero dizer, meus amigos, eu tenho um nojo dessa expressão passando a limpo. O Brasil não precisa começar a passar limpo, para ser passado a limpo, não. Tem que começar a limpeza. Tem que começar a limpeza. Você não pode pensar em passar limpo se não começou a limpeza. E a limpeza deste país é de natureza tradicional. Eu me lembro que quando eu fui novamente, me lembrei da desgraça que Constituinte. eu fui deputado. Foi boa a experiência na vida. Osmir da esquerdona e eu da direitona. Era assim que a divisão era essa. O PMDB tinha parlamentares que sozinho, o PMDB, sozinho, faria a Constituição. fazia a Constituição do jeito que quisesse e entendesse. O PMDB tinha 3/5 dos seus constituintes. Aí depois fizeram. Aí começou o esquartejamento da máquina pública, dividindo pedaços aqui, ali e acolá, porque o PMDB nunca foi partido. É uma federação onde em cada estado tem um PMDB diferente. E município também. Chegando ao cúmulo, No que na município eleição também. passada, o Temer era candidato a vice-presidente da República na chapa da Dilma, e o PMDB do estado dele apoiava o Aécio. Então, a origem está aí. Está na podridão de um sistema político que, convenhamos, é quem fomenta a corrupção no país. Senador Gladys, a reforma política é a resposta para essa situação? Não só a reforma política, nós precisamos fazermos imediatamente as grandes reformas que o país precisa. Estão empurrando, estão fazendo uma bola de neve para que lá na frente vão querer culpar. Ficar olhando para o retrovisor não vai resolver. Quem tem que cuidar de ficar olhando para o retrovisor é a justiça está aí para isso. Eu acho que o executivo e o legislativo tem que fazer as reformas, mas também tem que ouvir a população. O que é que está acontecendo? Estão criando aí eu não gostei de tocar quando se fala da reforma da Previdência, porque ainda não chegou no Senado Federal. E eu, quando chegar no Senado Federal... Tá lá pela Câmara, né? É, Acho que não chega não, viu? tá certo. Mas aí, quando chegar, eu vou ter uma posição clara. O que eu não vou fazer é deitar a cabeça no travesseiro e dizer que eu fui culpado e participei, que quando veio um aposentado sem receber. Porque não adianta, se não fizer as reformas, o que vai acontecer vai ser isso. Lógico que o governo vai ter que ceder. Mas é a favor da reforma, né? Eu sou a favor das reformas. Sim. Sou a favor das reformas, mas num diálogo com a sociedade. Num diálogo com a sociedade. Porque se você não tiver o diálogo, você não pode querer fazer as grandes reformas que o país precisa sem ter o diálogo. Sobre a reforma política. Sou totalmente de acordo. Eu quero voto em lista ou não, esses detalhes. Eu sou totalmente de acordo. Primeiro ponto que eu sou totalmente favorável. Não sei se o deputado Rocha concorda comigo e os demais que estão nos assistindo, parlamentares. Vai já falar. Que acabe com as coligações proporcionais. Isso é crucial, passo né? importante. Isso é crucial. Que acabe, porque o que é que está acontecendo? Ninguém sabe, ninguém criminalizaram as doações. As doações. Caixa 1 e Caixa 2 foi pro pau. Não, o TRE e o TSE aprovaram nossas contas, mas hoje, se você praticar aquilo que foi aprovado, você tá culpado, enfim. Então, a reforma política é uma que vai ter que sair esse ano. Porque como é que você vai entrar na campanha do ano que vem da forma como está? Como é que vai? Como é que... Aí vão me dizer, ou eu vou querer ser idiota, 1 litro de combustível lá em Porto Alto custa R$6 1 litro de gasolina. Qual é o fundo partidário que vai aguentar isso? Quem é que vai realmente... Mas fora, custear. senador, fora a cláusula de Barreira. Para a proibição de coligações, quais são os outros pontos que nós poderíamos, até setembro, o Congresso aprovar para fazer alguma modificação? Por exemplo, cláusula de barreira, é possível aprovar até lá? Eu acredito que sim.
Eu acredito. Eu acho voto que em sim. lista, Eu acho que deputado o sistema, eu concordo com o Narciso quando ele disse que o sistema, da forma como ele está posto, ele inviabiliza o país. Não dá para você ter 30, 40 partidos com um assento dentro da Câmara Federal, não sei quantos dentro do Senado. Isso impossibilita qualquer governo de funcionar. Não tem como. Aí você... Vocês convivem ali, né? Eu acho que Vocês essa convivem ali, questão né? do voto em lista, sinceramente, eu penso como pensa a maior parte da sociedade. O voto em lista é para atender o interesse daqueles que hoje estão implicados nessas investigações e não querem mostrar a cara. Pode E aí ser querem, mandado. através de uma lista, se escondendo atrás de uma lista, atrás da sigla partidária, buscar uma eleição. Então, acho que a reforma política é muito importante. Mas o que substituiria a lista? Porque o modelo como está também não deve continuar. Eu sou um defensor do voto distrital. Misto ou puro? Não, eu sou defensor do voto distrital. Acho que nós poderíamos começar com ele misto, né, que é mais complicado. É mais complicado. eleitor não tá É mais complicado, mas acho que nós podemos evoluir. Seria uma experiência. Eu acho que o Brasil teria que passar por essa transformação. Não dá para se ter mais um sistema que... Uma mudança de regime para o parlamentarismo. Não, eu defendo, acho que o PSDB é por excelência parlamentarista. Parlamentarista. Por excelência parlamentarista. Agora sim, não sei se seria o momento, né, mas acho que seria, pelo menos para... Começar uma discussão na sociedade. Osmi, também. uma crise como essa jamais se arrastaria, eu não sei, porque essa aí foi muito profunda, mas a maioria das crises no parlamento, elas se solucionam rapidamente, né? No nosso sistema não, ela se perdura, ela vai se protelando, né? O impeachment vai virar rotina, né? Eu queria até voltar um pouco o que o Osmi estava falando, Narciso. Há 20, 30 anos atrás, você não conhecia o nome do ministro do Supremo, não sabia quem era, não. Hoje ele sai da sessão Popularizou. e vão dar entrevista. Eu aprendi no curso de Direito que o juiz, o promotor, ele fala nos autos. Hoje os caras estão falando nos alto-falantes. Né? Os alto-falantes. Então, assim, estão buscando holofotes. Isso não sei lá, a coisa está... Isso não é a transparência distorcida. também do trabalho do judiciário para a sociedade? É uma transparência também? Acho que é uma Porque a quebra gente vê de o um juiz princípio. também, o juiz ficava muito ali fechado no gabinete, agora não, ele está na rua, está dando palestra nas escolas. Eu lembro de uma matéria que saiu, não lembro qual revista, onde os ministros do Supremo estavam discutindo a repercussão de um determinado julgamento. O ministro não tem que estar preocupado com a repercussão dessa ou daquela matéria que ele vai julgar. Eu acho que ele tem que estar preocupado em fazer justiça. E aí é difícil quando, para se ter a consecução da justiça, ele tem que se preocupar, o que a opinião pública vai pensar de mim. Ele tem que estar mais que isso, ele tem que estar preocupado com o cumprimento do mistério dele Deixa eu de fazer fazer só uma justiça. pergunta aqui, bem rapidinho. Essas reformas todas precisam de apoio do Congresso Nacional, quer no Senado, quer na Câmara. O presidente Temer, que está sendo submetido a um processo no Tribunal Superior Eleitoral, que pode levar à sua cassação de mandato. Claro, todo mundo diz, Narciso, e você mesmo disse para mim, antes de começar o programa, Está dito. que é possível... Eu não costumo falar confidentemente contigo, não. Não foi confidencial. Não combinado Você nada. saiu aos berros. O que acontece? O presidente, é possível que ele vá até o final de mandato, que não julgue. Eu O que acredito. eu pergunto para vocês é o seguinte: há credibilidade do governo suficiente dentro do Senado e dentro da Câmara, cada um responde, para aprovar essas medidas que ele está propondo? Pelo Senado, eu acredito que é assim. Mesmo com o Renan rachando ali? Ali é uma questão pessoal que eu não vou entrar no mérito nem na questão. Agora, sendo assim, mas desde que haja esse diálogo que eu conversei. Porque o governo federal, Osmir, e aí, eu não sei se o deputado Rocha concorda comigo, mas o atual governo do presidente Michel Temer, ele está tendo um grande diálogo com o Congresso Nacional. Ele chamou os senadores para falar sobre a reforma da Previdência num jantar no Palácio, ouviu a opinião dos senadores. O senador... Que a Dilma não fazia, né? A Dilma não atendia ninguém. Ela não tinha esse diálogo com o Congresso Nacional. Tá certo? Ele está tendo. E você vê que já deu sinais que ele tem capacidade de aprovar as coisas assim. Ele usou uma frase, ele usou uma frase que eu até abri aspas, eu não estou preocupado com a minha popularidade. Mas eu vou ser lembrado daqui a uns anos, eu vou ser lembrado. E quando eu te digo, e quando eu te falo das reformas que precisam ser feitas, eu venho falando desde que quando eu disputei a eleição para o Senado.
Desde quando eu disputei a eleição para o Senado, eu vim. Agora, sabe o que está acontecendo? A informação que está chegando para o cidadão, aí ou é culpa da sua assessoria de comunicação, e aí venhamos e vamos ter certeza, uma coisa que a esquerda é muito boa de fazer barulho e fazer oposição. Isso eles são muito bons, né? Usa isso muito contra o governo, tá certo? Mas eles não se esquecem que eles passaram aí 20 anos aí no poder e não fizeram o que tinha que ser feito, o que eles disseram, tá? E não adianta querer culpar A, B ou C, porque nós sabemos que são os verdadeiros culpados de tudo isso. Então precisa sim, e eu acredito, até porque eu sou muito otimista. Eu acredito que precisa ter esse diálogo, precisa esclarecer bem a sociedade e precisa acabar com essa guerra política, porque a eleição é só ano que vem. Mas eu queria. Não, mas eu tinha uma pergunta. Mas tinha uma pergunta que você fez, e eu estou agora assim, as pessoas que estão me perguntando, eu quero deixar assim bem clara a minha opinião. Lá atrás, sobre a reforma política. Eu defendo que acabe com as coligações proporcionais, uma grande reforma não sai imediata, que seja muito bem claro como é que vai ser, de quem é que vai financiar as campanhas para o ano que vem. O financiamento é fundamental, né? É importante deixar isso muito bem claro para a população. Sou a favor de que vai eleito, que todos que possam disputar a eleição, que disputem, tá certo? E que vai eleito quem tiver mais votos. Eu não estou falando de democracia para mim é isso, é quem tem mais votos. Então, só responde a questão da Câmara. A Câmara tem... Olha, veja só, eu vou concordar com o que o senador Gladys Camille falou, quando ele disse que o governo comunica mal. O governo comunica mal. E o governo também não teve a competência. Primeiro, eu acho que a reforma da Previdência, que é o tema mais polêmico, né, ela foi colocada de forma atravessada. O governo tentou fazer uma reforma geral, ampla da Previdência. Deputado, se o senhor me permita, só uma pergunta para Vossa Excelência. Você sabe que essa reforma que querem aprovar agora é só para daqui 26 anos. Daqui 26 anos começar a valer, não é isso? Aí o trabalhador já está achando que é para agora, imediato. Mas vamos lá. Não é isso? Mas vamos lá. Então, eu lembro que no debate com alguns técnicos do governo, eu perguntei para ele, por que 49 anos de contribuição? E qual é a justificativa? O técnico não teve uma justificativa. Não tem base científica, não tem nenhum estudo que explique esses 49. Ele só simplesmente disse, o governo colocou 49 para negociar. Feito nas coxas, né? Vamos lá. Essa reforma, ela não é diferente da reforma que vem desde a época do governo Itamar, né? Através do Henrique Meirelles, que é o grande mentor dessa reforma. Eu ia perguntar sobre ele, se ele comunica bem. Não, ele comunica mal. O Henrique Meirelles não tem sensibilidade política. O Henrique Meirelles está preocupado com o mercado, só o mercado. E isso dificulta. Então o governo, ele teve até alguém que sugeriu, não, porque nós não tentamos trabalhar uma reforma para os servidores públicos e depois vamos trabalhar a iniciativa privada, que é onde não tem rombo. Segundo o governo, eu tenho minhas dúvidas. Mas só para concluir, Narciso. Então, o governo não quer fazer tudo de uma vez. O governo comprou uma briga com toda a sociedade, ou quase toda, é quase unanimidade. E eu lhe digo hoje, talvez o principal partido da base do governo na Câmara seja o PSDB. E não tem votos dentro do PSDB para aprovar essa reforma. Em troca de 4 ministérios. Abre os parênteses. Sim, mas aí o que eu estou lhe dizendo. Não tem votos dentro do PSDB na Câmara para aprovar a reforma. Deixa eu chamar o intervalo. Vou chamar o intervalo, Narciso. Então, mas aí só um minuto. Aí quando fala assim, troca de 4 ministérios, nós temos que ter muito cuidado quando se fala sem troca. Parece que é uma moeda de troca. Aí eu vou fazer uma defesa. Aí, depois do intervalo, eu continuo. Tá, a gente volta. Eu faria essa defesa também. Um minuto, dá para fazer num minuto? Seria isso? Bom, eu vou para o intervalo comercial e volto já para o segundo bloco do Tribuna Livre, conversando com o senador Gladys Camille e o deputado federal Major Rocha. Já.